Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, o nosso tema é Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Irmãos, ser discípulo, se tornar um discípulo de Cristo não é do dia para a noite. É uma jornada de aprendizado. E outra coisa, nós nunca deixamos de aprender, porque a presença de Deus em nossa vida e a palavra de Deus é uma aprendizagem inesgotável, ou seja, nós nunca deixaremos de aprender. Amém? Então, aqui no nosso texto principal, que está em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, quando Jesus percorria esses lugares, os seus discípulos estavam observando como o mestre fazia, como ele abordava as pessoas, como ele ensinava, a forma de ele se comportar com as pessoas. Então, tudo isso estava o quê? Os discípulos de Jesus estavam absorvendo este aprendizado. E o nosso resumo da lição. A jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo, ou seja, nós nunca vamos deixar de melhorar andando com Jesus. Essa tem que ser a abertura que nós temos que ter dentro de nós para não deixarmos o quê? De melhorar a nossa vida, de cada vez ficar melhor na presença de Deus, de evoluir espiritualmente, de evoluir moralmente, mas evoluir no sentido saudável, na presença de Deus, claro. Em nosso texto bíblico que está em Mateus capítulo 4, do versículo 19 ao 22, e disse-lhe: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus aqui, ele chama homens simples. Para quê? Para poder fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. Jesus não chama os catedráticos, Jesus não chama os fariseus, que eram homens inteligentíssimos na área do farisaísmo, conhecia a lei como ninguém, eram pessoas que dominavam a lei, a retórica, era um homem muito inteligente. Mas ele chama homem simples, porque o evangelho é simplicidade. E aqui na nossa introdução, a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulo do Mestre. Então nós vemos que aqueles que viveram como discípulo de Jesus, voltando a essa questão, são pessoas simples, são pessoas que faziam a vontade de Deus, são pessoas do dia a dia, porque um pescador era um homem do dia a dia, era um homem acessível, que estava ali vendendo, pescando, é um homem acessível. Então o evangelho de Deus é acessível. Os fariseus não eram acessíveis, mas os pescadores sim. E depois que os pescadores se tornaram discípulos de Jesus e começaram a fazer a sua obra, nós percebemos que ainda essa interação e essa possibilidade de estar com aqueles que falavam de Jesus era ainda mais acessível. E aqui no tópico 1, mais que um chamado, um retorno, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. O registro de vocação de Pedro, João, André, Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos. Então Jesus não chama só pescadores, Jesus chama pessoas de outros segmentos. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, é que todas as pessoas que Jesus chama, dos seus discípulos, é claro, teve aqueles que Jesus chamou que a sociedade tinha um pouquinho de receio. Mas os pescadores eram homens simples, como eu já havia falado. Então Jesus transforma eles, capacita eles. Não transforma eles em outras pessoas, né? No sentido, ele era uma pessoa, agora tá tudo. Não é isso, não é em outra pessoa nesse sentido, não. É transformar aquilo que a pessoa já tem e melhorar aquilo que a pessoa já tem e tirar aquilo que a pessoa tem que vai prejudicá-la na sua trajetória com Cristo. É isso que Jesus ele faz com a nossa vida. Parte 2. O amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada, né? Nada. Mas uma coisa que não havia nada de especial no sentido catedrático, de conhecimento, né? Mas havia o que, meus irmãos? A simplicidade. A simplicidade daqueles homens. O desejo de eles aprenderem com Cristo. Isso que havia. A abertura para alguém reconhecer que não era nada e que o evangelho é tudo. Essa é a diferença
do cristão autêntico, dos pescadores, os discípulos de Jesus e dos escribas e fariseus. Aqui na parte 3, o convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Irmãos, Jesus faz as coisas, ele realiza as obras, né, que ele realiza, e muitas vezes o homem não entende por que ele faz aquilo, só entende no final. A vida é assim. Nós não sabemos, naquele momento, se nós estivermos lá na Palestina, e agora o Cristo se manifestou entre nós, e vai começar um novo momento da espiritualidade, da nossa vivência com Deus, Jesus está chamando pescadores? Não, não é possível. Jesus está chamando Mateus, que cobrava imposto? Não. Jesus chamou Judas, que nem era galileu? Não, peraí. Essas pessoas aí são muito simples. Jesus devia ter chamado os escribas e fariseus. Jesus devia ter feito um convite no Sinédrio, não aqui. Ixi, esses homens vão dar um trabalho para Jesus. Meu Deus, imagine Jesus ensinando. Olha isso aqui, não sabe nem... Nós rotulamos as pessoas. Mas a gente não sabe o poder de Deus em transformar aquilo que nós já temos. Transformar a nossa humanidade. E aqui na tópico 2, a vida cristã é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa. Jesus, ele não obriga ninguém a nada. Você não vai ver Jesus obrigando alguém a segui-lo. Tudo aquilo que Jesus fala, meus irmãos, e tudo aquilo que Jesus faz é um convite. Não existe imposição. A Bíblia é um convite a nós morarmos no céu. Não é uma imposição. Somos nós que escolhemos. Não existe imposição no reino dos céus. É claro, uma vez nós o aceitarmos e buscarmos a Ele, claro, existe responsabilidades. Mas se você não quiser fazer aquilo que a Bíblia está mandando, é um direito que você tem. Porém, existem consequências. Porém, não existe o quê? Chegar no alvo. Claro, se você não quer fazer, é um direito que você tem. Porém, nós temos que também estar preparados para as consequências. Porque uma vez mais nós não querermos, não desejarmos fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos, Deus não vai nos, como é que a gente pode dizer? Deus não vai brigar conosco. Não, a gente sabe das consequências que está na sua palavra. Isso é muito simples, o evangelho é simples e é direto, meus irmãos. As pessoas que muitas vezes fazem uma coisa assim tão, tão imaginária que é difícil acesso. Não, o evangelho é acesso a todos. E aqui na parte 2, a natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos, por isso, sempre que alguém é alcançado pelo evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico. Ou seja, a pessoa, quando ela aceita Cristo, automaticamente ela tem essa consciência, né? Essa consciência de que vai evangelizar, que vai fazer a vontade de Deus, da necessidade de buscar pessoas, da necessidade de fazer do evangelho na sua vida algo que possa também contagiar as pessoas, porque se fez bem para ele, ele quer que faz bem para todo mundo. Porque se ele estava mal, se ele estava sentindo a sua alma, a opressão na sua alma, o seu coração apertado, e ele viu que Cristo liberta e ainda nos traz a esperança de salvação de uma vida melhor, é claro que ele quer passar isso para outras pessoas. Então o evangelho ele faz isso, as boas novas ela faz isso. Ela faz com que essa obra de Cristo em nossa vida seja contagiante e que venha atingir outras pessoas. Na parte 3, esteja preparado para as renúncias. O prêmio que o evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. É porque às vezes a gente denomina abandonos e perdas porque é a nossa forma de raciocinar. Mas não existe só perda. Com a renúncia existe ganho, e um ganho imensurável. Nós muitas das vezes calculamos as perdas que nós vamos ter. Que perdas? Do pecado, de ter uma vida devassa, de ter uma vida promíscua, de ter uma vida onde há mentira
e tudo aquilo que não presta faz da nossa vida algo primordial antes de seguir a Cristo? Que nós temos a nossa consciência que aquilo que é errado é certo e que é certo é errado? Então, meus irmãos, tem coisas que a gente tem que perder. Tem coisas que faz muito bem, nós perdemos, a gente sabe. Tem coisas que para nós não vai fazer sentido. Que nem é bom, mas muitas vezes a gente faz por vício. É exatamente isso. Muitas vezes as pessoas cometem um pecado por vício, porque já está acostumado àquela rotina. Mas nós vemos o Evangelho ele veio para libertar, ele veio para transformar. E a pessoa acha, mas eu vou para a igreja e eu vou ter que parar de fazer certas coisas e não sei o quê. Você não vai parar de fazer certas coisas, você vai começar a fazer a coisa certa, vai deixar de fazer o errado e vai começar a fazer certo. Será que quando a gente deixa de fazer aquilo que é errado, é prejuízo para nós? É claro que não. Existe sim uma renúncia, porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Nós temos essa tendência a pecar. Então nós temos que renunciar às vontades da nossa carne, o quê? Para agradar a Cristo. E aqui no tópico 3, a nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Né? Por que é necessário seguir a Cristo? Eu não posso ser crente sem segui-lo? Eu não posso ser crente sem ler a palavra, apenas lendo a palavra de Deus? Não, meus irmãos. O Evangelho é prática, não é teoria, não é somente teoria. O Evangelho é prática. E quando aqueles homens começaram, eles poderiam falar assim, olha, Jesus, você vai para lá, então vai lá então que eu vou fazer minhas coisas aqui, não tá tranquilo hoje. Não, eles tinham que seguir a Cristo para ver qual é os passos do Mestre para poder fazer igual. E de que forma que a gente segue a Cristo? Quando nós oramos, quando nós lemos a sua palavra, que só fala de Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse só vai falar de Jesus. E quando nós lemos a sua palavra, nós estamos seguindo a Cristo. Porque não é só ler e ouvir a palavra de Deus, mas também praticar. E o Evangelho faz essa transformação em nossa vida. Nós praticamos aquilo que nós lemos. Nós praticamos aquilo que nós ouvimos, claro, quando é a palavra de Deus saudável. Amém? E parte 2, a dinamicidade da proclamação do reino. O Evangelho é o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. Então o Evangelho ele se constitui o quê? Como algo que a humanidade hoje não tem, que é o que é paz, libertação, tranquilo. Hoje o mundo vive opressivo. Hoje o mundo vive numa situação terrível. E as pessoas acham que isso é vida. Não, irmão, isso não é vida. Fazer coisas, às vezes ficar bêbado, trair a esposa, ou a esposa trair o marido, ou o jovem ter relações sexuais com uma, com duas, com 10 mulheres, ou vice-versa, ou a menina também ter relações sexuais com muitos homens. Isso é vida? Não, irmão, isso não é vida. Então, o nosso conceito de vida não existe. Porque, às vezes, o Evangelho, ele nos traz a salvação e nos faz entender que isso não é para a nossa vida. Isso sim, meus irmãos, é saúde. Isso sim é libertação. Isso sim é ter esperança, quando nós deixamos de fazer essas coisas. E aqui, na parte 3, aprendendo no caminho. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Jesus não chama nós para uma religião nova. Olha, a religião é nova. Não. Para ser uma nova criatura. Para haver uma mudança de fato na nossa existência, na nossa humanidade, na nossa vida espiritual. Porque o homem é um ser carnal, mas também é um ser espiritual. O homem necessita de saciar a sua espiritualidade. E Jesus ele faz muito bem isso, porque ele preenche todos os espaços da nossa vida quando o deixamos preencher. Amém? E a nossa conclusão. Todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientize-se de que caminhada com Jesus exige a renúncia de aspectos de sua vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolas. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa.
Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Fique na paz. Deus abençoe.